Olá, o meu nome é Renato, tenho 48 anos. Vou contar um relato que aconteceu comigo há mais ou menos uns 3 anos atrás. Parece muito tempo para vocês, mas para mim, nesse exato momento que escrevo o relato, é como se eu estivesse vivendo tudo novamente. Eu morava em um povoado, tinha uma casa aqui, outra acolá. Era uma vila pequena, mas porém todo mundo se conhecia. Essa era a grande vantagem. Se chegasse uma pessoa que a gente não conhecia, a gente logo notava que a pessoa era de fora ou estava querendo trabalhar ou estava querendo fazer maldade. Lá nesse povoado que eu morava, não tinha quase assalto. Era raramente acontecer. E quando acontecia, era mais para longe. Nós não se preocupávamos com coisas da escuridão, coisas sobrenatural, lobisomem, mula sem cabeça. Para nós isso daí era conto de fada. Até hoje, para nós era história. Até que apareceu um bicho no nosso povoado, algumas luas atrás, que vinha atormentando o nosso povoado lá. Nosso povoado tinha criação de bodes, ovelhas, gados. Era pouco, não era muito, mas o máximo que tinha lá estava sumindo tudo. Tinha um senhor que chamava seu Osvaldo. Ele criava galinhas, criava frangos, porcos e essas coisas assim. Por noite estava sumindo mais de 10 galinhas e sempre matada, estraçalhada aos pedaços. O animal que matava as galinhas não matava para se alimentar, e sim só para beber o sangue e deixar para lá. Mas seja qual fosse esse animal, era um animal inteligente. Eu ficava pensando que animal seria esse, e fui conversar com meu pai, que ele era uma pessoa mais de idade. Ele conhecia algumas histórias da região, bem antes de eu nascer. Eu contando para o meu pai a forma que os animais estavam morrendo. E o meu pai falou: Olha, isso ou é chupa-cabra ou é o tal do lobisomem. Eu fiquei encrespado com essa história. Ué, lobisomem? Isso não existe, pô. Bom, para mim não existia. Mas tudo mudou em uma noite de sexta-feira para sábado. Eu estava vindo da cidade. Dava mais ou menos uns 3 a 4 km. Não era muito perto para você se vir andando. Então, se você quisesse algum negócio na cidade, resolver alguma coisa, você teria que simplesmente sair mais cedo para voltar mais cedo. Caso você fosse uma festa, à casa de um parente ou de algum conhecido seu e você voltasse tarde, a noite te pegaria pelo caminho. Eu estava andando despreocupado pela estrada. Carregava apenas um lampião. Eu sou da época que era lampião. Não existia lanternas, e sim lampião. Quando a mais ou menos uns 300 metros à frente, eu vi um homem correndo de um lado para o outro. Eu logo me espantei, pois naquela região não era muito de nós ver essas marmotas não. Gente correr de um lado para o outro, mas parecia que o homem estava com muita dor, pois gritava que se você tivesse quase perto da cidade, conseguiria ouvir os gritos dele. Era gritos de dor, mas ao mesmo tempo parecia que o homem estava sentindo prazer em fazer aquilo. Eu fiquei todo arrepiado. Lembrei logo da história do meu pai, falar sobre o tal do lobisomem. Eu fiquei de longe, escondido detrás de uma cerca de arame, pois com certeza o bicho não iria passar lá. Por ao menos era o que eu pensava, né? E fiquei lá só observando, até que o homem parou de correr.
e ficou parado umas meia hora no meio da estrada de terra. Eu estava com tanto medo que não sairia dali por nada, e mesmo se quisesse, as pernas não davam para correr, pois parecia que estava pesando uns 40 quilos cada uma. Era um peso que eu nunca vi igual nas minhas pernas. Então aquele homem parou e começou a se contorcer. Parecia como estava tentando vomitar algo de dentro dele. Mas quando ele levantou a cabeça, ele não era mais um homem. E sim, o seu rosto estava deformado. Estava nascendo pelo pelos seus rostos. As suas roupas estavam se rasgando, o que me fez ficar com cada vez mais medo, pois não tinha para onde eu correr. Se aquilo fosse um lobisomem mesmo, eu estava bem encrencado, pois não sabia o que fazer e nem para onde correr. Havia algumas casas, mas até eu chegar lá, o bicho já teria me pegado a tempo. Eu fiquei escondido no mato, até que o homem correu para o mato quebrando tudo, e só ouvi os uivos. Uivos feio mesmo, coisa feia mesmo. Para quem nunca viu um cachorro de perto, era a mesma coisa, mas só que bem maior e bem mais peludo. Quando eu desviei a olhar um pouquinho, só para olhar para trás se não via ninguém, para me avisar, eu vi um lobisomem saindo do mato. E simplesmente foi a visão mais terrível que eu tive na minha vida, pois eu não imaginava que aquilo era um lobisomem. Ele parecia que estava farejando o ar. Parecia que estava tentando sentir o meu cheiro. E ficou ali por horas, farejando o ar, e andava de um lado para o outro. Interessante que ele parecia pensar alguma coisa, mas lobisomens não pensam. Aliás, é isso que eu esperava ouvir. Eu fiquei escondido na moita, detrás da cerca, e esperei o bicho ir embora, pois se o bicho fosse embora, eu teria uma chance de ir para casa. Sabe quando eu fui sair dali? Era mais ou menos umas 2 da manhã que o bicho saiu correndo e quebrando o mato pela frente. Aí sim eu corri pela minha vida. Eu acho que nem toda a minha vida eu corri tanto que nem naquela noite, pois era uma coisa para salvar minha própria vida. E se eu não fizesse isso, o bicho iria me pegar. Eu não queria morrer pelas garras de uma fera. Então cheguei em casa batendo, quase derrubando a porta. E o meu pai, calma, já vai. Quem é? O meu pai sempre perguntava. Deu vontade de eu falar, ora quem é? É o seu filho, né? Eu estou num apuro aqui fora. Então meu pai correu e abriu rapidamente a porta. E vendo eu pálido e suando frio, colocou para dentro e perguntou o que realmente tinha acontecido comigo. Então eu falei para o meu pai o que realmente tinha acontecido. Ele falou, tá vendo, meu filho? Isso é um lobisomem. Não se brinca com lobisomem. Não tenta trollar ou fazer coisas mais espertas do que ele, pois o bicho é traiçoeiro. Eu não sei se vamos ver ele por aqui hoje à noite, mas de toda maneira é melhor a gente ficar de olho, pois esses bichos são que nem cobras. Quando você menos pensa que nunca vai acontecer, ele simplesmente aparece e pega você de surpresa. Eu fiquei com esse relato na minha vida até hoje, mas umas 2 semanas atrás eu vi relatos de uma pessoa que deu de cara com um bicho estranho na esquina do povoado. Seja quem fosse, estava perto do povoado, e isso seria uma grande falta de sorte. Eu dar de cara com esse lobisomem de novo, há mais de uma década. Eu fiquei mais alerta, mas não saía mais à noite. Evitava lugares escuros e essas coisas assim,
Os povos falam que lobisomem gosta mais de cemitério, pois eu não sei o que ele vai fazer tanto em cemitério. E aqui no nosso povoado tem sim um cemitério, mas fica bem afastado. Fica numa parte mais escura que pega para a cidade. Lá eu não passo nem a pau, nem que você me pague o dinheiro do mundo inteiro, pois a minha vida não vale mais do que dinheiro. Isso não. E se você quer um conselho de amigo, não saia nas noites escuras. Não ande por estrada que você nunca passou. Não dê uma de corajoso só para impressionar seus amigos ou quem estiver com você, pois a fera da lua cheia não tem descanso. A hora que der na telha, ela vai caçar. E ai de você se estiver no meio da escuridão, com medo e sem ninguém para te ajudar, pois foi assim que eu me senti naquela noite. Se o lobisomem quisesse me pegar, nada teria o impedido, pois eu estava sozinho e desarmado, apenas com um lampião na mão. Mas, se você realmente quer um conselho, não brinque com o sobrenatural. Não ache que você está acima de tudo e pode fazer tudo o que quer, pois as coisas ruins acontecem, mas faça por onde acontecer só coisas boas. E esse lobisomem não apareceu mais por aqui pelo povoado e nem na estrada que vai para a cidade. Eu acho que ele foi para outro lugar, mas mesmo assim eu vou estar bem atento quando a lua cheia brilhar no céu, pois com ela pode sim vir a fera da lua cheia. Boa